Olá, tudo bem? Nesse momento quero compartilhar com todos vocês uma parte na Bíblia que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7. E hoje eu quero falar exatamente de um assunto que para muitos é complexo, onde muitos não compreendem verdadeiramente o significado desse assunto que aqui quero apresentar. E hoje eu falarei sobre imortalidade da alma. Para aqueles que acreditam que temos uma alma imortal, que quando a pessoa morre ela permanece, vamos ver hoje na Bíblia se realmente isso acontece. E para entender esse assunto de imortalidade da alma, temos que primeiro entender de como fomos criados. E quando abrimos a Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, lá vemos como fomos criados, quais elementos Deus usou para criar o ser humano. E aqui no versículo 7 diz o seguinte: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como podemos ver aqui nesse texto, diz que nós fomos criados do pó da terra, ou seja, dois elementos que Deus usou para criar o ser humano: pó da terra, mais o fôlego de vida. E quando soprou nas narinas, diz a Bíblia que o homem passou a ser uma alma vivente. Só que, infelizmente, muitas pessoas, quando se detêm com esse versículo aqui, em Gênesis 2:7, eles entendem que nós temos uma alma vivente, uma alma dentro de nós que sobrevive após a morte. E quando vamos para a Bíblia, para explicar melhor esse assunto, entendemos, de acordo com a Bíblia, de que a alma, ela morre. Mas como que você me prova que a alma morre? É simples. Quando vamos para Ezequiel 18:4, lá diz que a alma que pecar, essa morrerá. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, né? E quando se fala de alma na Bíblia, está falando de pessoa como um todo. E não que você tem uma alma dentro de você, que ela é imortal, que ela permanece quando você morre. Alguns intérpretes da Bíblia, quando se detêm com esses versículos aqui, por exemplo, Gênesis 2:7, eles subentendem que temos uma alma imortal. Logo, quando vamos para a Bíblia, ela ensina totalmente diferente. Ensina que nós não temos uma alma. Ensina que nós somos uma alma como um todo. E a pergunta que eu quero fazer para todos aqui: quem unicamente possui imortalidade? E a Bíblia responde, lá em 1 Timóteo 6,16, diz que somente Deus possui a imortalidade. Nós, seres humanos, não temos imortalidade, não temos alma imortal. Nós só vamos ter alma imortal, ou seja, nós só vamos nos revestir da imortalidade por ocasião da volta de Jesus. Quando ele voltar, aí nós vamos revestir de imortalidade, que é unicamente em Deus que encontramos a fonte da imortalidade. Interessante que essa crença da imortalidade da alma
ela foi pregada lá no início, quando Eva foi seduzida pela serpente, onde ela disse que certamente não morreria. Eva, porém, disse que se a gente comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, morreríamos, né? Mas a serpente disse, é certo que não morrereis. E a pergunta é, quem está falando a verdade? A serpente ou Deus que falou para Eva que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela ia morrer? E quando vamos para o relato bíblico, lá prova que Deus estava certo. Deus falou a verdade. Olha, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. E isso aconteceu. Após a queda de Adão e Eva, vemos o primeiro homicídio acontecer ali, onde Caim matou Abel. Interessante que quando o Senhor fala assim, ó, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Só que imediatamente Eva não morreu. Ali estava entrando um processo de mortalidade das pessoas. Ali não aconteceu de imediato, mas naquele momento que Eva caiu, ali estava iniciando-se o processo de mortalidade. E vemos isso acontecendo na vida de Abel, onde o seu irmão Caim tirou-lhe a vida. Em outros textos da Bíblia a gente vê que a alma ela não é imortal. Ezequiel 18:4 fala que a alma que pecar, essa morrerá. Interessante que ao lermos lá em Lucas 23:43, algumas pessoas usam aquele versículo, o 43 de Lucas 23, para dar a entender de que a alma é imortal, de que quando você morre, de imediato você vai para o céu. Se é bom, vai para o céu. Se é mal, para o inferno. O relato bíblico lá em Lucas 23:43 trata onde Jesus estava na cruz do meio, e estavam dois ladrões, um à sua esquerda e outro à direita. E um deles falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele falou, olha, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Algumas pessoas, quando lêem esse versículo, dá a entender que naquele momento ali, o Senhor já foi para o céu com aquele homem. E dando a entender de que quando aquele homem morreu, a sua alma saiu imediatamente para o céu. Só que isso não é verdade. Até porque naquele dia lá, nem Jesus subiu para o céu. Como explicar isso? É simples. Quando vamos lá para João, no capítulo 20, versículo 17, Evangelho de João, capítulo 5, ou melhor, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte: e que vamos entender que realmente a Bíblia nos ensina e não ficarmos especulando onde a Bíblia não apoia tais doutrinas. Veja só, João no capítulo 20, versículo 17, diz o seguinte: recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Está aqui.
Lá em Lucas 23, 43, diz que Jesus afirma: hoje estarás comigo no paraíso. Aqui em João 20, 17, diz que ele não subiu para o céu naquele dia. E para entender melhor, vemos que naquele dia ali, Jesus não subiu para o céu porque ele não tinha sido morto naquele momento ali. Porque a Bíblia diz que os homens ali foram quebrar as pernas daqueles malfeitores ali, daqueles que estavam na cruz. E quando chegaram para quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Os ladrões não estavam mortos. Os ladrões ali estavam ainda vivos ainda. E os guardas foram e quebraram as pernas daqueles homens. Como está aqui no versículo 32 do capítulo 19 de João. Diz o seguinte: os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Verso 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, para aqueles que acreditam que aquele homem, o ladrão bom, foi para o céu naquele momento que Cristo falou para ele que ele estaria com ele no paraíso, cai por terra. Porque aqui no versículo 32 fala que aqueles homens não estavam mortos ainda. Somente Jesus, é o que o relato bíblico afirma no versículo 33, já estava morto. Então, naquele momento ali, não tinha como aquele homem subir para o paraíso com Jesus. Nem tampouco Jesus tinha subido para o paraíso quando ele morreu naquele momento. Como que aquele homem ia para o paraíso com Jesus, ainda estando vivo? E o próprio Jesus também não subiu para o céu, como relata João 20, versículo 17. Irmãos, temos que pegar o texto dentro do contexto para entender o que Jesus queria transmitir para aquele homem quando ele fala: hoje estarás comigo no paraíso. Se pegarmos o próprio versículo 43 de Lucas, do versículo 43 do capítulo 23, no contexto já diz tudo que aquele homem estava pedindo para Jesus. Olha só o que diz o verso 43 do capítulo 23 de Lucas. Diz o seguinte, ou melhor, o versículo 42. Olha só o contexto que aquele homem lá, o ladrão da cruz, fala para Jesus. Olha só, no verso 42 diz assim: E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha só o contexto que aquele homem estava falando. O homem estava acreditando na volta de Jesus. Ele acreditou que Jesus viria para salvar a humanidade. E se você quer entender melhor, é só pegarmos os versículos 39 ao 42 e ao 43 que podemos entender melhor o que realmente significava aquilo que aquele homem pediu para Jesus. O verso 39 diz assim, ó: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Veja só, aqui é o ladrão da esquerda, blasfemando de Jesus,
porque Jesus não se salvou, e que salvasse eles também. Já o outro ladrão, no verso 40, responde: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Aqui percebemos que o outro ladrão reconhece ali que Jesus é o Salvador do mundo. Quando ele fala, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, e olha o relato que ele começa a falar. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Aqui está explicando o versículo 43. Quando pegamos esse contexto aqui do versículo 39 ao 42, entendemos o que aquele homem pediu para Jesus. Olha só o que diz o versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aqui ele estava pedindo para que Jesus lembrasse dele quando viesse no seu reino. Não de imediato, ali naquele momento. Ele não pediu, Jesus, me leva para o paraíso agora. Ele não pediu isso. Ele pediu, quando vieres no teu reino. E aqui vem a resposta de Jesus. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui não vemos nada de imortal aqui nesse momento. A Bíblia não relata que após a morte daqueles homens, os dois malfeitores, o da esquerda e o da direita, a Bíblia não relata que um desce para o inferno e o outro sobe para o céu. Até porque eles nem mortos estavam ainda quando Cristo morreu. Mas muitas pessoas creem que a alma é imortal. Só que quando vamos para a Bíblia, ela não ensina a imortalidade da alma. A Bíblia ensina que a alma morre. Um outro texto também que as pessoas não entendem bem é quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. O relato conta que Jesus diz assim: Lázaro, vem para fora. O texto não diz Lázaro vem do céu, ou Lázaro vem do inferno, ou do purgatório. O texto diz simplesmente vem para fora. E como podemos imaginar Jesus dizendo para Lázaro, Lázaro vem do céu? Não seria algo estranho se Lázaro estivesse no céu, o Senhor dissesse, Lázaro, vem aqui para a terra, para esse mundo cheio de pecado e sofrimento? Não seria estranho? E para aqueles que defendem que a alma é imortal, estão seguindo a mesma linha de raciocínio do inimigo. A mesma pregação que o inimigo usou lá no Éden para induzir Eva ao erro. Aquela mesma doutrina ecoa hoje em muitos púlpitos populares por esse mundo afora, pregando a imortalidade da alma, que a alma permanece após o corpo morrer. Mas quando a Bíblia se refere à alma, é como um todo. No processo da criação, acontece duas junções. Pó da terra, mas o sopro de vida torna-se um corpo, como um todo. A mesma coisa acontece quando morre. Ou seja, separa-se a centelha da vida, que é o espírito, e o pó da terra,
acabou aquela pessoa. Não existe uma alma imortal. A Bíblia diz que nós viemos do pó da terra e ao pó tornaremos. E diz que só vamos ter imortalidade por ocasião da volta de Jesus. É que vamos nos revestir da imortalidade. A imortalidade foi dada para Adão e Eva lá no princípio com uma condição. Se eles não comessem o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles permaneceriam imortais. Mas no momento que eles desobedecem e comem do fruto, eles perderam o direito da imortalidade, que Jesus vai restaurar quando ele vier no seu reino, onde aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor vão se revestir da imortalidade. Muitos hoje pregam que a sentença é dada no momento que a pessoa morre. Que quando morre, se é bom vai para o céu, se é mal para o inferno. Isso não existe. Essa crença, dessa maneira, anula o sacrifício de Cristo. Por quê? Se a pessoa recebe a sentença logo de imediato após a morte, não tem necessidade de Cristo vir a essa terra. Não tem por que ele voltar para dar sentença aos seus. Essa doutrina da imortalidade da alma ela não é bíblica. Não tem fundamento na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Você não vê esse fundamento, essa crença da imortalidade da alma. E a Bíblia ensina que só recebemos a nossa sentença, o nosso galardão só recebemos quando Jesus voltar. E não de imediato. Você morre aqui agora, e se você for bom, já recebe o seu galardão. Isso não procede da Bíblia. O inimigo é que mistura verdades com mentira. Perceba que ele usou a própria Bíblia para distorcer a verdade que Deus pregou, que Deus ensinou. Perceba que Deus disse, olha, aqui está a fruta do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, vocês morrerão. Satanás vem e fala diferente. Olha, é certo que vocês não vão morrer. E a verdade, Deus está com ela e falou. O inimigo pregou a mentira, usando a Bíblia para pregar a mentira. E hoje não é diferente. De muitos púlpitos populares por aí, pessoas usam a Bíblia para distorcer a verdade. Fazer propagar a mentira que Satanás começou lá no início, que nós conhecemos como a doutrina da imortalidade da alma, onde a Bíblia não fala nada a respeito de que temos uma alma imortal, e sim que somos uma alma e que morre. E eu quero compartilhar com vocês mais um outro verso da Bíblia, que está lá em Mateus 10, 28, onde diz o seguinte, Mateus 10, 28, é outro texto também onde as pessoas compreendem de forma equivocada e de que realmente temos uma alma imortal. Mas será se isso mesmo é verdade? Vamos ver o que Mateus 10, 28 fala. Diz o seguinte, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nesse versículo aqui, as pessoas usam para
defender a imortalidade da alma. Logo no princípio do versículo 28 diz assim: não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Veja só, aqui nesse ponto as pessoas acreditam que a alma é imortal. E quando vamos para a parte final do versículo 28, diz o seguinte: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui o Senhor Jesus diz, olha, a alma ela morre. Quando ele afirma, antes temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui já cai por terra aqueles que defendem que a alma é imortal e que a alma permanece após a morte. E para acabar de complicar mais ainda, o inimigo tem incentivado filmes, séries, que confundem a mente das pessoas para que acreditem nessa crença de imortalidade da alma. E um filme muito famoso, conhecido na mídia, é o filme Ghost do Outro Lado da Vida, onde ensina que há vida após a morte. Nesse filme, o ator lá principal lá do filme, o protagonista, ele morre e volta para fazer justiça. E muitas pessoas acreditam que realmente a alma permanece. Muitas novelas também por aí ensinam vida após a morte. E uma novela que ficou muito conhecida, que ensinou essa crença também, foi uma novela que passou muito tempo, chamada A Viagem. Lá ensinava-se as pessoas era boa, iam para o céu de imediato, para o paraíso. E que se as pessoas fossem má, iam diretamente para o inferno. Isso não é bíblico, é doutrina satânica. Essa é a doutrina da imortalidade da alma. Que eu e você venha a cada dia examinar as Escrituras e entender o que realmente a palavra de Deus ensina sobre esse assunto. Porque para muitos que não conhecem a palavra de Deus, muitos acreditam em tais coisas, tipo que a alma é imortal e que há vida após a morte. Mas a Bíblia não ensina dessa forma. E só vai haver vida após a morte por ocasião da volta de Jesus. Quando o Senhor vier, ressuscitará os seus. Agora, de imediato, não há vida após a morte. Que possamos cada dia mais estudar a palavra de Deus, pegando o texto dentro do contexto, para entendermos realmente o que acontece com a pessoa quando morre, o que acontece se temos uma alma imortal ou não. E só a Bíblia que vai te ensinar, te mostrar as verdades que precisamos saber. Verdades essas que o inimigo não quer que conheçamos. Ele inventa inúmeras mentiras, mescla a mentira no meio da verdade, usa a própria palavra de Deus para focar suas doutrinas, para ensinar suas doutrinas satânicas. Assim como ele usou Eva lá no Éden, ele pode usar a mim, pode usar você para ensinar a mentira. Então, que Deus abençoe a todos, que possamos cada dia mais estudar a palavra de Deus e ver na palavra de Deus que o único meio para estarmos seguros das mentiras de Satanás é somente na palavra de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Que Deus nos abençoe.